Olá pessoal, tudo bem com vocês? De maneira meio que improvisada, estamos aqui hoje para esse mundo virtual, a sala de aula online, diante dos acontecimentos que certamente vão passar. E antes de iniciar, quero deixar aqui uma mensagem para vocês de que vai passar, tá, gente? Eu acho que a gente precisa nesse momento fortalecer nossa mente. Se cuidar, tomar as prevenções. Eu não vou falar aqui de lavar mãos, de passar álcool em gel, até porque não é minha praia, mas tome os cuidados necessários, que várias informações estão chegando sobre como se prevenir. Mas o que eu posso dizer para vocês é que vocês têm que ficar em casa, mas não ficar parado. Buscar estudar, se capacitar, buscar informações que agreguem valor. Nós precisamos nesse momento ressignificar nossa mente, porque quando isso passar, e vai passar, vocês precisam estar fortalecidos. O mercado vai precisar de profissionais preparados, capacitados para esse momento de reestruturação, beleza? Então nada melhor do que vocês pegarem um livro, pegar o material da nossa disciplina, se preparar não só para avaliação, mas essa também é uma disciplina que o conhecimento dela, assim como todas as outras, mas essa principalmente nesse momento de reestruturação, entender desses indicadores, entender dessa metodologia de análise fundamentalista básica, já é um norte, já é um pontapé inicial para vocês poderem ajudar os clientes de vocês, as empresas onde vocês estão, beleza? Então fica aí a dica: ressignificar a mente, fortalecer a mente, informações que nos dê o mínimo de otimismo possível, tá? E se cuida, tá? Então vamos lá. Desculpa. Estamos falando sobre análise das demonstrações contábeis para a turma de ciências contábeis e de gestão financeira. Reforço com vocês. O material do semestre está no Aluno Online. Gente, se vocês não baixaram ainda, vai lá no Aluno Online e baixa esse material. O nosso assunto vai até endividamento e composição da dívida onerosa, tá? Vai lá, no assunto da prova vai até esse assunto. Tá o assunto do semestre, então você pega do primeiro slide até composição da dívida onerosa, esse é o assunto da prova, onde inclui estrutura de capitais, índice de liquidez e endividamento de curto, de longo prazo, endividamento total e a estrutura e a composição do capital oneroso, beleza, gente? Também está lá no Aluno Online as atividades, as que nós já corrigimos em sala de aula. Recentemente eu coloquei uma nova atividade já com gabarito, tá? Para que vocês possam já ir estudando. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão, tá? Nós vamos fazer uma breve revisão sobre o assunto que vai cair na prova. Além, essa revisão inclui a correção da atividade que já está com gabarito. Criamos um grupo aí, que eu pedi a colaboração do colega, do amigo Márcio, que é aluno aí do quarto período, para que ele pudesse criar esse grupo, colocar todo mundo, se tem alguém que vocês conhecem que estão fora do grupo e paga essa disciplina, inclui ele no grupo, tá, pessoal? Inclui ele no grupo. E aí esse vídeo está no YouTube, eu vou mandar no grupo, eu mandei aí no grupo apenas um link para você acessar ele via YouTube, tá? E tudo aqui, ó, é meio que improvisado, tá? Porque o cara que cuida dessa minha parte de TI, de comunicação, das publicações nas mídias sociais, ele não está podendo vir aqui, então ele só me deu algumas dicas de como eu poderia organizar as coisas aqui. Então tá meio que amador ainda, tá? Mas acho que dá pra gente ir resolver, né, as questões de comunicação com vocês. Então, reforçando, baixa o material, baixa a atividade para assistir esse vídeo, porque talvez vocês não consigam enxergar as coisas aqui com facilidade, tá? Então, mas se você está com material, está em PDF, está com atividade, com gabarito e vai acompanhando o que eu vou conversando com vocês, talvez dê um dinamismo, tá? E o grupo do WhatsApp, para quem não entendeu o que eu conversei com vocês, ir lá e tirar as dúvidas, além de ter o chat. No dia da aula e no horário da aula eu vou estar lá no chat online do Aluno Online,
para que a gente também possa tirar as dúvidas e bater um papo sobre o assunto, sobre a análise das demonstrações contábeis, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Então, no material de vocês tem esse balanço, eu vou utilizar ele como exemplo, esse balanço, para que a gente possa entender o seguinte. Tenho dito isso desde o primeiro dia de aula, para que vocês possam entender a questão dos indicadores de análise fundamentalista, vocês precisam interpretar o balanço patrimonial. Dificilmente vocês conseguirão interpretar um indicador desse sem entender a estrutura do balanço. Então, aqui, de forma bem objetiva, vamos falar sobre o balanço patrimonial, sobre a estrutura do balanço patrimonial. Se vocês tiverem ouvindo um barulhinho, tá, de chuva, é chuva mesmo, tá? Nesse momento está chovendo muito em Campina Grande. Glória a Deus por isso, por essa chuva, pelo menos deixa o pessoal um pouquinho em casa, né? Deus é muito bom. Então está chovendo aqui, se vocês estiverem escutando esse barulho, é chuva, tá? Então vamos lá. Do lado esquerdo de vocês têm o ativo, e do lado direito o passivo e patrimônio líquido. Esse ativo, nós chamaremos ele de aplicação dos investimentos ou aplicação dos recursos. Todo o capital é investido nesse cara, chamado de ativo, dividido esse ativo da seguinte forma: circulante e não circulante. Ativo circulante e não circulante. Ativo de curto prazo e ativo de longo prazo, tá? Eu costumo dizer que o ativo circulante é o pago já, lembram disso? É o pago já, o ativo circulante. O ativo não circulante eu divido da seguinte forma: o realizável a longo prazo é o pago em breve, e de investimentos para baixo eu classifico como pago a perder de vista. Então, mentaliza e foca nessa estrutura: ativo circulante e não circulante, ativo de curto e ativo de longo prazo. Pago já, pago em breve e pago a perder de vista. Essa estrutura do ativo, ela reflete como a empresa imagina em quanto tempo esses ativos vão virar caixa. Vocês percebam que a primeira conta do ativo é o grupo do disponível, que está incluído caixa, aplicação banco, aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, essa distribuição do ativo é em ordem de liquidez. Quanto mais rápido virar dinheiro, é a estrutura do meu ativo, tá bom? Logo, a primeira parte de circulante, porque é o que está girando dentro desse período de um ano. O que for realizado, quando eu falo em realizar, é aquilo que provavelmente vai virar dinheiro a partir de um ano. Se é a partir de um ano, ele não deve estar no curto e deve estar no longo prazo. Tudo bem? Do outro lado, se o ativo é a aplicação dos recursos ou a aplicação do capital, são os investimentos. O passivo é a origem do capital, é a origem dos recursos, é de onde surgiu todos os meus investimentos, é de onde surgiu todos os meus recursos. Tudo que está aplicado no ativo, ele se originou no passivo. De que forma ele se origina no passivo? No circulante, no passivo não circulante e no patrimônio líquido. Passivo circulante e passivo não circulante é o capital de terceiros. O capital de terceiros que fica no passivo circulante é o capital de curto prazo. O capital de terceiros que fica no passivo não circulante é o capital de terceiros de longo prazo. Significa dizer que o que está no passivo circulante são as dívidas que têm vencimentos, no prazo máximo de até um ano. É a sua exigibilidade, a sua data de vencimento é até um ano. As dívidas que têm vencimento superior a um ano, elas estão classificadas no passivo não circulante. São as exigibilidades de longo prazo, classificadas no não circulante. E o patrimônio líquido é o capital da empresa, é o chamado também de ativo líquido, porque tem aquela equaçãozinha patrimonial. Patrimônio líquido, ou PL,
igual a ativo menos passivo. O que sobra é o PL, é o valor da empresa a números contábeis, tá? Então, é o que a empresa tem em valores contábeis, tá? Então, se você pegar 3.100 menos 1.500, menos 1.500, né? Não, desculpa, tá? Se você pegar 3.100, que é o total do ativo, menos 1.200 do total do circulante e menos 1.400 do total do passivo não circulante, essa empresa tem um PL de R$500. 2.100 menos 2.600, ficando 500, que é o total do patrimônio líquido, é o valor do que os sócios têm, é o valor que os acionistas teriam, tá? O valor que os sócios e acionistas teriam no caso de uma liquidação. Imagine que se eu pegasse todo o ativo e transformasse isso em dinheiro, em números contábeis, e pagasse o capital de terceiro de curto e de longo prazo, sobraria R$500. Tudo bem? Beleza. Fundamental entender essa estrutura do balanço. Aplicação do recurso, investimentos, ativos de curto, ativos de longo. Passivos de curto, dívidas, obrigações de curto, passivos de longo, dívidas e obrigações de longo prazo. E o capital próprio. Tudo bem, pessoal? É importante esses conceitos, ok? Então, daí é que nós vamos tirar nossas conclusões das análises básicas fundamentalistas, inclusive para a nossa atividade que nós vamos começar a corrigir. Daí, com o balanço, nós vamos poder analisar o capital circulante líquido, se é positivo ou negativo, os índices de liquidez, né? Liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, liquidez geral, tá? Vamos entender a estrutura de capital, a questão do endividamento, se minha empresa é mais financiada com capital de terceiros, se ela é mais financiada com capital próprio, a questão da imobilização do patrimônio líquido, tá? Essa relação de financiamento. Lembrem-se, o passivo é o financiamento do ativo. Foca bem nisso. O passivo é a estrutura de financiamento do teu ativo. O ativo só existe porque tem um passivo. O passivo é quem financia o ativo. O passivo é quem financia o ativo. E esse financiamento pode vir de capital de terceiros, de curto ou de longo prazo, ou com capital próprio, que seria o capital dos sócios ou acionistas. Tudo bem? Com isso, a gente vai agora corrigir o nosso exercício. Tá? Então, vocês têm um balanço, lembrando, pega a atividade aí, se tiver com dificuldade de enxergar, mas é bom, mesmo que esteja enxergando bem, pega a atividade para dar uma conferida lá na atividade e corrigir. Então, nós temos aqui 2 anos, um balanço com comparação de 2011, 2010, né, ativo e passivo, e nós vamos fazer nossas análises com base nesses 2 balanços. Então, conforme dito, está aqui o ativo circulante de 2011 e 2010. Então, o nosso ativo circulante são os bens e direitos que eu espero que se realize, ou que eu espero que vire dinheiro no curto prazo, no prazo máximo de 1 ano. E o ativo não circulante são os ativos que eu espero que se realizem ou vire dinheiro após 1 ano. Aqui o passivo são as dívidas e obrigações de curto prazo, que eu espero pagar até 1 ano. E nesse balanço nós não temos o passivo não circulante, ou seja, eu não tenho dívidas de longo prazo, mas eu tenho o capital próprio, que é o patrimônio líquido. Então vamos lá, o que é que essa questão ele quer? Né? Só para resumir aqui, o total do ativo circulante em 2011 é 12.500, em 2010 12.300. Tá? O ativo não circulante é de 25.500 e em 2010 de 24.000. O total do ativo em 2011 é 37.500 e em 2010 era de 36.300. O total das minhas dívidas em 2011 de curto prazo era de 7.500, em 2010 de 9.000. O total do meu PL em 2011 era de 30 e em 2010 de 27.300. Total do passivo em 2011, 37.500 e óbvio em 2010, 36.500.
Ok? Então vamos à correção. Em relação à evolução dos índices de liquidez para o período considerado, assinala a opção correta. Só um detalhe. Observe que ele analisa aqui apenas 3 indicadores e todos eles de curto prazo. Se você perceber as 4 questões, ele está avaliando com vocês, botei aqui 4, porque são 4 indicadores que tem: liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente e liquidez geral. Ele não analisa o liquidez geral. Logo, se ele só analisa liquidez imediata, liquidez corrente e liquidez seca. Ele está, nesse momento, dizendo para vocês que a preocupação dele nessa questão é analisar os 3 indicadores de liquidez ou de capacidade de pagamento de curto prazo. Ok? Liquidez imediata. É como se você pegasse todo o dinheiro que você tem, dinheiro mesmo, caixa, você tem caixa em banco e aplicações financeiras de liquidez imediata. E se você fosse pagar suas dívidas que estão no passivo circulante, se eu pegar todo esse disponível e dividir por todas as minhas obrigações de curto prazo, por todas as minhas obrigações que eu teria que pagar até um ano, né, qual seria a relação? Tá? Então, se eu pegar, essa é a forma: disponível dividido por passivo circulante. O resultado seria quantos centavos de real ou quantos reais eu teria para cada R$1 de dívida. A dívida está no passivo e de curto prazo. Tá? Pega todo o teu dinheiro, divide por todas as tuas dívidas de curto prazo, o resultado seria, esse é o resultado de quanto eu teria de centavos de reais para cada R$1 de dívida. Tudo bem? Na liquidez corrente, ele considera todos os teus ativos de curto prazo. Tudo que você espera que vire dinheiro ou caixa, tudo que vire caixa até o prazo de um ano. Todo o teu ativo circulante, eu espero que se realize até um ano. Que seria se realizar? Virar caixa. Então tudo isso que eu pegar do meu ativo circulante, que está lá, banco, está lá o grupo de disponível com banco, caixa, aplicações de liquidez imediata, duplicatas, estoque e outros créditos que eu espero que vire caixa dentro do prazo de um ano. Se eu pegar tudo isso e dividir pelas minhas dívidas, banco, empréstimo, que seriam empréstimos e financiamentos, fornecedores, salários a pagar, impostos, encargos sociais e outras obrigações que eu espero pagar até o final de um ano, se eu pegar todos esses ativos circulantes, dividir por todos esses passivos circulantes, o resultado seria quantos centavos de real eu teria para cada R$1 de dívida. Tudo bem? Essa é a análise do índice de liquidez corrente. O índice de liquidez seca, ele pega teus ativos circulantes, que nós já falamos, que é o grupo do disponível com banco, caixa, aplicações financeiras de liquidez imediata, créditos como estoque, duplicados a receber e outros créditos que vocês esperem que se realizem, virem caixa até o final de um ano. Tá? Se você pegar tudo isso e deduzir o estoque, tá? Você pega o ativo circulante, tudo isso que nós acabamos de falar, menos o estoque, dividido pelas tuas dívidas de curto prazo. É a mesma coisa do índice de liquidez corrente, só que no ativo você deduz o estoque. Então, ó, pega teu índice de liquidez corrente, né? Ativo circulante dividido passivo circulante, só que no ativo circulante, menos estoque. Aí você vai se perguntar, por que o estoque? Porque esse índice, ele é pessimista em relação à realização dos estoques. O que seria isso? Ele é pessimista em relação à venda dos estoques. É como se você tivesse um estoque obsoleto, de baixo giro, que não vai conseguir vender, porque o mercado já não suporta mais, a sua realização é de grande dificuldade, de difícil reposição no mercado. Então esse índice ele é pessimista em relação ao estoque, por isso que ele tira ele. Tá? Esse é o índice de liquidez seca que você exclui o estoque, beleza? O índice de liquidez geral, você vai pegar os ativos de curto prazo, mais os ativos realizáveis de longo prazo, né? Você vai somar os dois, ativos de curto prazo, mais ativos realizáveis de longo prazo. A soma desses dois você vai dividir pelo passivo de curto prazo, mais passivo de longo prazo. Tá? Então ele quer saber quantos dos teus ativos de curto, mais ativos de longo, a soma dos dois,
dividido pela soma do passivo de curto mais a soma do passivo de longo, o resultado é para cada centavo de reais quanto de ativos de curto e ativos de longo eu teria para a minha dívida de curto e de longo prazo. Observe que nessa equação o patrimônio líquido está fora. Ele está fora da análise, tá? Ele está fora do indicador porque eu só quero saber quanto dos meus ativos ativos de curto e de longo, somado os dois, dividido por passivo de curto mais passivo de longo, eu quero saber quanto é que eu tenho dessa operação, de cada centavo de real para cada R$1 da dívida. Dívida é com terceiros, é com capital de terceiros de curto e de longo prazo. Tudo bem, pessoal? Então, são esses os 4 índices de liquidez. Mas focando que aqui ele só vai pedir 3 índices. Imediata, vai pedir para você analisar 3 índices: imediata, corrente e seca. Então vamos lá, a correção da primeira questão. Os índices de liquidez seca, letra A, será corrente e imediata, apurados em 2011. Os índices de liquidez seca, recapitulando aqui. Letra A, os índices de liquidez seca, corrente e imediata, apurados em 2011, foram superiores ao apurado em 2010. Letra B, os índices de liquidez seca, corrente e imediata, apurados em 2011, foram inferiores aos apurados em 2010. Os índices de liquidez imediata e liquidez corrente foram piores em relação ao anterior, mas o índice de liquidez seca apresentou uma melhora. Letra D, os índices de liquidez corrente, imediata e liquidez corrente foram melhores em relação ao ano anterior, mas o índice de liquidez seca apresentou uma piora. Qual dessas afirmativas estão corretas? Vamos ao gabarito. Vamos analisar uma por uma. Liquidez corrente. Observe, fechando aqui. Então, observe que o índice de liquidez corrente em 2011 era de R$1,67. Olha a fórmula no gabarito. Eu passei esse gabarito com vocês e ele tem a fórmula. Ativo, olha, o índice de liquidez corrente, ele pega ativo circulante dividido por passivo circulante, ele pega 12.500 dividido por 7.500. Então, em 2011, o índice de liquidez corrente era de 1,67. E em 2010 era de 1,87. Então, se você pegar essas informações veio do ativo circulante, essa do passivo, ativo e passivo. Índice de liquidez corrente em 2011, 1,67. Em 2010, 1,87. Logo, 2011 foi superior a 2010. Liquidez imediatas. Lembra da fórmula? Disponível dividido por passivo circulante. Eu também tive uma melhora em 2011. Saiu de 13 centavos em 2010 para 33 centavos em 2011. Uma melhora de 20 centavos. 2011, ou seja, 2011 foi superior a 2010. Então você já tem a seguinte informação para responder a tua questão. 2011, índice de liquidez corrente melhorou. 2011, índice de liquidez imediata melhorou. Ou seja, 2011, os dois índices de liquidez imediata e de liquidez corrente foi superior a 2010. Liquidez seca. Observe que em 2017 eu tinha Observe que em 2010 eu tive um índice de liquidez de R$1,17. E agora eu tenho 97 centavos. Ou seja, esse índice ele piorou. Em 2011 ele teve uma queda de 20 centavos em relação a 2010. Logo, a nossa resposta correta, os índices de liquidez imediata e liquidez corrente foram melhores em relação ao ano anterior. Tá aqui, ó. 1,67 corrente e 1,37. Esse é o corrente. Imediato 33 e 13 centavos. Mas o índice de liquidez seca apresentou uma piora. 97, mas era de 1,17. Beleza? Resposta da primeira questão. Se tiver alguma dúvida, vai lá no grupo e diz, não entendi, não consegui compreender, explica de novo, tal, beleza? Vai lá, não fica com a dúvida não, tá bom? Aqui está claro, uma análise mais gerencial, de que quando o meu índice de corrente ele melhora de um ano para o outro, e depois que eu tiro os estoques, o índice de liquidez corrente ele melhora de um ano para o outro, ele está elevado, e quando eu tiro os estoques, ele fica abaixo de R$1, como é o caso, o índice de liquidez corrente tem 1,67, e depois quando eu tiro o estoque, ele vai para 97 centavos, significa dizer que meu índice de liquidez corrente está muito influenciado pela conta estoques, tá bom? Então, letra D é a resposta correta.
Segunda questão. Então ele ainda trata dos índices de liquidez. Tá? Quero chamar a atenção para um indicador que ele é muito importante, que é o CCL, é o capital circulante líquido. Antes da gente vir aqui para corrigir essa questão, eu queria... A fórmula do CCL ele é muito simples, tá? É ativo circulante menos passivo circulante. De novo, ativos de curto prazo menos passivos de curto prazo. A diferença é o CCL, tá? Então, ele está muito relacionado com um desses indicadores de liquidez. Se o índice de liquidez corrente, ele for acima de 1, significa dizer que seu CCL é positivo. Se o índice de liquidez corrente for abaixo de 1, significa dizer que seu CCL é negativo. E quando temos um CCL positivo, isso significa dizer que ativos de longo prazo estão sendo financiados por... Desculpa, deixa eu só recapitular aqui, tá? Se o teu CCL é positivo, passivos de longo prazo, incluindo patrimônio líquido, estão financiando ativos de curto prazo. Então, quando esse CCL é positivo, quando a subtração de ativo circulante menos passivo circulante dá um CCL positivo, é porque você tem capital de terceiros de longo prazo ou capital próprio financiando toda a tua estrutura de ativo e ainda sobrando para financiar o CCL. Essa diferença positiva do CCL, ela vem dos capitais, a estrutura de capitais de longo prazo. Tudo bem? Então vamos à resolução da segunda questão. Lembrando que essas questões foram extraídas do exame de suficiência, tá? Do CRC. Então essas questões vocês podem estar vendo aí, ó, questão 26, 2 de dezembro e tal, elas foram extraídas do exame de suficiência, do CRC. Então vamos lá. Relaciona os tipos de quociente de liquidez enumerados na primeira coluna com a descrição na segunda coluna. E em seguida assinala a opção correta. Então vamos direto para o gabarito, tá, gente? Então aqui, ó, observem que além de eu dar a resposta, eu descrevo o cálculo e entendimento de cada índice para que possamos encontrar a resposta correta. Ó. Eu falo sobre o coeficiente de liquidez geral, a fórmula, eu falo do coeficiente de liquidez corrente, a fórmula, né? E depois eu falo sobre o índice de liquidez seca, ó, falo sobre ele, a fórmula, falo sobre o índice de liquidez imediata, a fórmula e depois eu faço o gabarito. Tudo bem? Então, se vocês pegarem esses comentários com a fórmula, interpretarem, vocês vão ver que a tua resposta aqui, ó, este quociente indica a porcentagem de dívidas a curto prazo em condições de serem liquidadas imediatamente. Então, esse é o índice de liquidez imediata. 4, ó, quociente de liquidez imediata. Tudo bem? Está aqui, ó, quociente imediata de liquidez. 4, ele está aqui, ó, 4. Depois, este quociente revela a capacidade de pagamento de curto prazo da sociedade empresária mediante uso basicamente de disponível e valores a receber. Nós estamos falando, número 3, né? Número 3, quociente de liquidez seca. Então, 4, 3, ó. Então, essa aqui, este quociente revela a capacidade de pagamento de curto prazo da sociedade empresária mediante uso basicamente de disponível e valores a receber. Observe que ele não diz que ele está utilizando o estoque para a tua análise de pagamento. Ele desconsiderou o estoque. Então, esse é o índice de liquidez seca. Depois, este quociente revela o quanto existe de ativo circulante e não circulante para cada R$1 de dívida. Ele está falando de quociente de liquidez geral. E por último, este quociente revela quanto existe de ativo circulante para cada R$1 de dívida, também circulante. Ele está falando do índice de liquidez corrente. Beleza, pessoal? Se ficou com dúvida, entra aí no grupo do WhatsApp, no chat online, me procura aí nas redes sociais, uma hora você acaba me encontrando
E aí eu, com o maior prazer, vou tirar as dúvidas que ainda permaneceram com vocês ainda, tá? Resposta letra D, 4312. Então vamos para a terceira questão, que seria a questão 23 do exame de suficiência. Então aqui vocês têm, ó, uma sociedade empresária apresentou o balanço patrimonial dos anos de 2011 e 2012. Tá? Então nós temos aqui passivo, circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Pessoal, eu acho que faltou o ativo, faltou o grupo do ativo, né, gente? Ó, faltou o grupo do ativo. Tá aí o passivo, faltou o grupo do ativo. Que pena, mas ó, vamos fazer o seguinte, eu vou postar essa questão de novo. Eu dei a resposta aqui. Está aqui o gabarito, faltou ativo. Por isso que teve uma colega nossa que disse que não entendeu a terceira questão. Você não entendeu justamente porque está faltando informação, tá? Com isso, vamos corrigir a última questão aqui. Depois a gente volta para essa. Cadê a última questão? Está aqui, tá? A fórmula que calcula o índice de liquidez geral, está aqui, né? Então, de novo, o índice de liquidez geral mede a capacidade de pagamento de curto e de longo prazo, tá? Está dizendo, ó, geral, se ele mede a capacidade de pagamento de curto, quem são os ativos de curto, quem são os ativos de longo, dividido pelos passivos de curto e pelos passivos de longo, vocês vão encontrar o índice de liquidez geral. Então, está aqui, eu explico, faço alguns comentários sobre o índice de liquidez geral de novo, coloco a fórmula, tá? Então, ó, resposta correta, ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido passivo circulante mais passivo não circulante, resposta é a letra A, tudo bem? Lembrando que vou ficar devendo a terceira questão aqui, tá? Porque está faltando informação. E vamos agora para a quinta questão, né? É a quinta questão, essa questão número 23. Ele mostra um quadro analítico que apresenta alguns índices. Liquidez geral, 2011, 2012, 2013, liquidez corrente, endividamento e imobilização. Vamos analisar. Já falamos várias vezes sobre o índice de liquidez geral, a fórmula, né? O índice de liquidez que analisa a capacidade de pagamento no curto e no longo prazo. O índice de liquidez corrente analisa a capacidade de pagamento de suas dívidas no curto prazo e o endividamento. Vamos falar um pouco sobre o endividamento. Relação percentual. Eu vou fazendo alguns comentários, algumas perguntas para vocês e em seguida eu vou dando a resposta. Aonde está as aplicações dos recursos? Pensa aí e responde. Aonde estão os investimentos? Tá? E onde está a tua estrutura de capitais? De terceiros e própria. Tá? Quando eu falo em endividamento, se você levar para si a questão do teu endividamento, está relacionado com as nossas dívidas. No balanço patrimonial, que eu peço para que vocês compreendam o balanço patrimonial, esse balanço patrimonial, ele deve estar com as tuas dívidas no responde, tá? Pensa aí onde está a aplicação dos investimentos, aplicação dos recursos e onde está teus investimentos. E analisa onde estão tuas dívidas de curto e de longo prazo, tá? E tua dívida está nesse capital de terceiro, de curto e de longo prazo. Tá? Então, se eu pegar essa minha dívida de curto prazo, que é o PC, é o passivo circulante, e dividir por todas as aplicações de recursos, dividir por todos os meus investimentos, que são os meus ativos totais, a relação percentual entre o meu passivo circulante dividido pelos meus ativos totais, vezes 100, porque eu quero essa relação em percentual, ele vai te dar o teu endividamento.
Eu pego minhas dívidas de curto prazo, que é o passivo circulante, divido pelos meus ativos totais. Então, eu vou ter o meu endividamento de curto prazo. Esse é o endividamento de curto prazo. Logo, se eu quiser um endividamento de longo prazo, eu quero saber, olha, quanto é que as minhas dívidas de longo prazo comprometem o meu ativo? Quanto é que minhas dívidas de curto prazo comprometem o meu ativo? Como é que eu sei isso? Se eu quero saber quanto da minha dívida de curto prazo compromete o meu ativo, pego passivo circulante e divido por ativos totais vezes 100. O resultado é quanto da tua dívida compromete o teu ativo no curto prazo. A dívida de longo prazo pega o passivo não circulante, são capitais de terceiros que têm liquidação após um ano e divide por ativo total. Vezes 100, o resultado é quanto das tuas dívidas de longo prazo compromete o teu ativo. Tá? Então, essa é a análise de endividamento. Tudo bem? É importante saber quanto do capital terceiro compromete o teu ativo e quanto ele é de curto e quanto ele é de longo. Porque quanto mais de curto prazo for tua dívida, mais pressão no teu circulante e mais pressão no teu caixa. Se a proporção da tua dívida for boa parte dela no curto prazo, mais pressão no caixa você sofrerá. Provavelmente tendo até que buscar recursos fora, mais capital de terceiros, mais empréstimos ou mais financiamentos para financiar o teu giro, porque você tem muitas dívidas concentradas no curto prazo. Tudo bem, gente? Então, essa é a análise de endividamento. E a análise de endividamento total é passivo circulante mais passivo não circulante dividido por ativo total. Essa relação vezes 100 te dá o endividamento total. E é justamente o que ele quer aí. Ele está dizendo aí, o teu endividamento total em 2011 era de 50%, em 2012 passou para 89% e em 2013 essa empresa tinha um endividamento total de 110%. Pessoal, podemos afirmar que em 2013 todos os seus ativos estavam sendo financiados por capital de 5 segundos para vocês responderem. Significa dizer que em 2013 todos os seus ativos estavam financiados por capital de terceiros. Ou seja, ela tinha mais capital de terceiros do que próprios ativos. Esse indicador aqui sugere que o PL dela está descoberto. É um PL negativo. Se ele quisesse se desfazer em valores contábeis de todos os seus ativos para pagar todos os seus credores, não sobraria absolutamente nada. E ele ainda ficaria devendo 10% da dívida. Entenderam? Então, se o índice de endividamento ele é acima de 1 ou acima de 100, como queiram, isso significa dizer que os seus ativos são insuficientes para honrar com a dívida com terceiros, tanto de curto como de longo, tá? Então, imobilização. Olha, pessoal, esse indicador, eu acredito que eu não falei sobre ele, tá? A imobilização do patrimônio líquido. Se eu não falei, eu vou falar agora e ele não é difícil. Não é um indicador difícil. Quanto do teu patrimônio líquido está imobilizado? É uma equaçãozinha simples. Se eu não falei, anota aí, porque não tem muita dificuldade. A imobilização do patrimônio líquido é importante saber, porque se essa imobilização compromete demais o capital próprio, olha o que eu estou falando para vocês. Se o imobilizado, se o total do imobilizado ele supera o valor do patrimônio líquido, significa dizer que para que eu possa financiar o resto dos meus ativos, eu estou recorrendo a capital de terceiros. Tudo bem? Ele não pode ser muito acentuado. E quanto maior esse indicador, pior. O indicador de imobilização, quanto maior,
pior, porque você está comprometendo o teu capital estrutural. O que eu chamo de capital estrutural é o capital de terceiro de longo prazo e o patrimônio líquido. Esse cara, ele precisa, esse índice de imobilização, ele precisa ser abaixo de 1, razoavelmente abaixo de 1, para que o capital próprio, junto com o capital terceiro de longo prazo, seja suficiente para financiar ativos de longo prazo e ainda sobrar para financiar o capital circulante líquido. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo aí? Então vamos lá. A forma. Pega patrimônio líquido. Volto a dizer que se você não souber a estrutura do balanço, você não vai saber nem onde está o patrimônio líquido, tá? Por isso que eu digo, cara, tá com dificuldade dos índices de liquidez, ou desculpe, de interpretar esses índices, é porque você não está sabendo aonde estão as informações do balanço. Porque se você entender a estrutura do balanço, você vai buscar esses índices, tá? Esses indicadores e com certeza vai conseguir interpretar. Volta lá, estuda de novo a estrutura de balanço e depois você vai ver que vai ter bem uma facilidade para interpretar esses indicadores. Então, se você pegar o teu patrimônio líquido, dividir pelo teu imobilizado não é o ativo não circulante, é pegar o patrimônio líquido e dividir só pelo subgrupo imobilizado. Você pegar esse cara, dividir pelo imobilizado vezes 100, a resposta encontrada é a parte do PL que está financiando o ativo imobilizado. Se você pegar patrimônio líquido, de novo, ó, índice de imobilização do patrimônio líquido, índice de imobilização do patrimônio líquido, eu quero saber quantos por cento do meu PL está financiando o imobilizado. Então você pega PL, divide por ativo imobilizado vezes 100. O resultado diz, ó, tantos por cento do teu PL financia o teu ativo imobilizado. Quanto maior, pior, porque significa dizer que não está sobrando nada para o CCL. Então, se você pegar aqui, ó, em 2011, 0,88, 2012, 1,9 e 2013, 1,20. Isso significa dizer que o imobilizado em 2012 e 2013 significa dizer o quê? Pense aí, do que nós já conversamos. Olha aqui o índice em 2011 e 2013, o índice de imobilização diante da fórmula PL dividido por imobilizado vezes 100 está acima de 1. O que é que isso significa? Que o teu imobilizado é maior do que o teu patrimônio líquido. O que é que isso significa? Que o teu PL não consegue sequer financiar o imobilizado, quanto mais o resto dos ativos. Entenderam? Se não compreenderam, coloca lá no grupo, me procura aí nas redes sociais e me pergunta, me questionam. Coloca no grupo, como tivesse em sala de aula, me pergunta, diz que não entendeu, não fica com dúvida não, tá? Então, com base nos índices informados, é incorreto afirmar que ao longo do período de 2011 a 2013 ocorreu uma melhora no índice de imobilização. Olha, houve uma melhora nesse índice, lembra que eu disse? Quanto maior, pior. Então, se ele aumentou, não houve uma melhora. Eu estou dizendo aqui que meu PL é inferior ao imobilizado. Ele é insuficiente naquela dinâmica que nós falamos de estrutura de capitais. Estrutura de capitais, financiamento, a estrutura de capitais estruturais. Essa conjuntura de capitais estruturais para financiar ativos estruturais. Estrutura de capitais para financiar ativos de longo prazo. Esses ativos de longo prazo precisam ser financiados por capitais de longo prazo ou capital próprio. Então, quando esse índice de mobilização ele se demonstra superior a 1, significa dizer que o teu PL, o teu capital próprio, o teu patrimônio líquido é insuficiente para financiar o ativo imobilizado. Tudo bem, meus amigos? Então aqui já está errado, né? Melhora no índice. Nunca que houve uma melhora no índice de imobilização, né? Melhora no índice de liquidez corrente? Sim. Houve uma melhora no índice de liquidez corrente? Sim. Eu tinha 1,25 em 2011, passou para 1,75 em 2013. Sim, sim.
Piora no índice de endividamento? Não. Eu estava endividado em 2011 50%, 2013 passou para 110%. Significa dizer que os meus ativos sequer são suficientes para pagar minhas dívidas com terceiros. Eu tenho um patrimônio líquido descoberto, um PL negativo em 2013. Então, aqui não é verdade, não houve uma piora no índice de endividamento. Sim, houve uma piora no índice de endividamento, perfeito, me perdoe. Então vamos lá. Piora no índice de endividamento. Recapitulando aí que eu fiz uma confusão, tá, gente? Piora no índice de endividamento, show, saiu de 50 para 110. Piora no índice de endividamento. Imobilização, piora no índice de liquidez geral? Piora no índice de liquidez geral? Não. Lembra quando nós falamos sobre o índice de liquidez imediata, corrente, seca e geral? Qual era a regra? Quanto maior? 3 segundos para vocês responderem. Opa, ouvi alguém dizendo, quanto maior, melhor. Então, quanto maior, melhor. O índice de liquidez, todos esses 4 índices, quanto maior, melhor. O endividamento, quanto maior, 3 segundos. 1, 2, 3. Pior, alguém disse aí, pior, eu ouvi. O índice de endividamento, quanto maior, pior. O índice de imobilização, quanto maior, pior. Quanto maior, pior. Tá? Então, esses índices, os índices de liquidez, quanto maior, melhor. O índice de endividamento e o índice de imobilização, quanto maior, pior. Então, índice de liquidez, índice de análise de capacidade de pagamento, quanto maior, melhor. Índice de endividamento e índice de imobilização, quanto maior, pior. Tá? Então, voltando aqui, que eu fiz uma confusão, porque na verdade ele quer a resposta incorreta. Então, melhora no índice de imobilização? Nunca, jamais. Não houve uma melhora no índice de imobilização, porque aqui é quanto maior, pior. Melhora no índice de liquidez corrente? Sim, melhora no índice de liquidez corrente. Piora no índice de endividamento? Piora no índice de endividamento? Sim, piora no índice de endividamento. Piora no índice de liquidez geral? Não. Não há uma piora no índice de liquidez geral. Tá? Então a resposta correta seria... E aí, na resolução, eu explico, faço os comentários para entender melhor a resolução dessa questão. Vamos comentar. Eu comento cada alternativa, né? E a resposta incorreta é a letra B. Melhora no índice de liquidez corrente. Tá? A letra A. Melhora no índice de imobilização. A letra A é a resposta incorreta. Letra A, resposta incorreta. Nós marcaríamos a resposta A. Melhora no índice de imobilização. Mentira. O índice de imobilização, ele não melhorou. Ele piorou, tá? Então, e aqui tá todos os comentários de cada índice, tá? Explicando para vocês. Então, com isso, nós encerramos a nosso questionário com gabarito. Essa foi a última questão. Se vocês têm dúvida, bota aí no grupo, vai lá no aluno online, no chat do aluno online, coloca lá seu questionamento e eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Eu vou voltar ainda com um outro vídeo explicando sobre aquela questão que faltou, porque faltou o ativo, tá? Então aguarda que logo em seguida tem um vídeo que eu vou colocar aquela questão para que a gente possa, com o ativo, né? Faltou o ativo, da sua parte do passivo, faltou o ativo para que a gente possa responder junto, tá, gente? Então fica aí meu desejo de que vocês aproveitem esse período para ressignificar a mente e estamos à disposição, gente. Fé. Peçam a Deus que vocês tenham sabedoria, paciência e mansidão nesse período de transição, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima, que será em breve, beleza? Um abraço.